tarde a todos. Declaro aberto a 20ª sessão ordinária de 2026, sendo esta a 21ª sessão realizada no ano. E convido o vereador Valdinei para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve essas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra a casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 20 de 2026. Ata número 20 de 2026. Aos 18 dias do mês de junho de 2026, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 19ª sessão ordinária, sendo a 20ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata 19 de 2026, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos, foi lida a moção número 02 de 2026, apresentada em virtude do passamento da senhora Laureana Poser Mate, a qual salientou o presidente será entregue à família enlutada. Finalizando a ordem do dia, o secretário de Saúde, Dr. Carlos Santin, fez o uso da palavra visando repassar aos edis informações referentes à 13ª Convenção Municipal de Saúde. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos vereadores. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 25 de junho do corrente ano e na sequência encerrou esta sessão, da qual para constar lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 18 de junho de 2026. Em votação a ata número 20 de 2026. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários manifestem, por favor. Aprovada a ata número 20 de 2026. Temos na ordem do dia a seguinte matéria. Projeto de lei de número 2649 de 2026, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Reestrutura e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPEC. Institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, o Fundec. Queria aqui cumprimentar os senhores colegas vereadores, queria cumprimentar aqui as pessoas nas suas casas que estão nos assistindo pela internet. Hoje está um dia frio, né? Hoje está um dia bom de ficar em roda do fogão. Então, cumprimentar todas as pessoas aqui que estão nos assistindo. Cumprimentar aqui os colegas vereadores, cumprimentar aqui o Josiel, que se faz presente aqui na casa. Dr. Carlos, que sempre está aqui presente, Adriana. E hoje também temos aqui o Jefferson, né? Que vem nos auxiliar nesse projeto muito importante aqui da Defesa Civil, já que já se anuncia antecipado aí, né, as intempéries desse ano de El Nino. Então, senhores vereadores, dando início à ordem do dia, eu coloco em tramitação e discussão o projeto de lei de número 2649 de 2026. E convido o servidor Jefferson que possa fazer uso da tribuna para explanar sobre esse projeto.
Desde já, muito obrigado, Jefferson, por atender o pedido da Câmara de Vereadores para nós auxiliar nesse projeto tão importante e urgente, né? Você sinta-se à vontade. Então, quero cumprimentar ao presidente desta casa, o senhor José Borsato, em seu nome aos vereadores que compõem a Câmara de Vereadores aqui, né? Cumprimentar aos funcionários desta casa, quero cumprimentar também a imprensa escrita e falada, aos que nos assistem, cumprimentar o secretário da Saúde, Carlos Santinho, sua esposa, que representa o Núcleo da Educação do Estado, Dona Adriane. Quero cumprimentar também aos colegas e servidores municipais. Excelentíssimos vereadores, como todos já devem ter assistido ou visto falar nas redes sociais, televisões, sobre o fato El Niño, né? Então é um fenômeno que é a nível federal, então é a nível do país que todos os estados e municípios estão se adequando. Quero dizer que essa lei, o projeto de lei 2649, ele vem substituir, após a tramitação, a aprovação dos senhores excelências, que a lei do 1229 de 97 foi criada em Barracão somente uma comissão. E hoje o Estado exige dos municípios a reestruturação, coordenadorias. Então, nesse projeto aqui, temos a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, como já dito aqui, a coordenadoria em si, a reestruturação dela, de parte de alguns integrantes, e também o Conselho de Proteção. Então, deixamos aí aos excelentíssimos aí à disposição, a Defesa Civil, e dizer que esse projeto é a nível estadual. Então, ele não é uma coisa específica só do município. É o Estado que deu esse modelo de projeto para todos os municípios. Dos 399 para conhecimento dos vereadores, dos 399 municípios, somente 60 estão já ajustados. Tem nos 197 em regulamentação e 142 que está em condições meias precárias. Então, não é somente Barracão, dos 399, então, como já falei, né, somente 60 municípios está com a sua lei já regulamentada. O Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, esse aqui vem a ser quando vier recurso. Então, hoje nós não temos, né, tem só a conta da Prefeitura, porém o Estado e o Tribunal de Contas também exige que seja o Fundo Municipal de Defesa Civil, porque para prestação de contas, o Tribunal de Contas também vai ter que ser por aqui. Que, se não me engano, o ano passado, o Carlinhos Gessler, nosso controlador interno, pediu orientações, e a partir desse ano aí, o Tribunal de Contas vai estar mais rígido quanto à prestação de contas da Defesa Civil. Então, senhores vereadores, tem alguma dúvida, né? Vocês podem ficar sentindo à vontade aí para perguntar ao Jefferson. Então, a gente já percebeu, né, que também a Defesa Civil está se adequando, né, para poder atender mais rapidamente possível a população. E aí já temos aí na vista aí, né, El Niño, que promete que Deus nos livre que aconteça, né, muitos alagamentos, ventavagem e tal, que esse fundo já vai ser distribuído para os municípios para que possa atender o mais rápido possível, né, as famílias, né, atingidas. Então, por isso é importante esse fundo, né, desse projeto. Presidente. E só reiterando aqui que os municípios que não tivessem a defesa, o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, o FECAP, que vinha a ser o Fundo Estadual de Calamidades Públicas, não vai estar repassando dinheiro. Então, o município vai ter que arcar. É porque o modelo que eu tinha antes aqui, que eu acompanhei, que fiquei 2 anos e 8 meses na prefeitura, como gerente geral, o nosso modelo, o que acontece? Dava um vendaval, você fazia um levantamento, vamos supor, das telhas quebradas, né, das casas, e aí você encaminhava aquilo com foto, tudo para a Defesa Civil, para depois isso levar 1 semana, 2, para vir o material. E aí ninguém pode esperar 2 semanas para cobrir uma casa. E daí sempre o município tem que entrar com essa contrapartida. Então, acho que esse fundo é para antecipar esse dinheiro para atender essas famílias, é isso? Isso, exatamente, presidente. Também vai servir para doações, repasses oriundos do governo estadual, federal,
emendas parlamentares. Então seria, digamos assim, ter em caixa que hoje a nossa estrutura, como os senhores é de conhecimento, nós estamos engatinhando, mas o ponto inicial já está aí, estamos trabalhando, já estamos há 2 anos à frente da Defesa Civil, já conseguimos algumas coisas, muitos não dão bola, né? Até esses dias eu falei na Rádio Fronteira, aquele saque calamidade pública, o saque emergencial, é aquela documentação que nós, os coordenadores, fazem. Então, se o coordenador perder o tempo que do início da catástrofe é 10 dias, tanto homologação estadual como federal. Então, o prazo é curto e temos que estar correndo aí contra o tempo. Senhor vereador, sinta-se à vontade. Queria fazer alguma pergunta? Vereador Raul? Quero saudar o senhor presidente, os demais vereadores. Quero saudar o Jefferson. Parabéns pela esplanada para nós aí. Eu quero saudar os funcionários da casa, Dr. Carlos, nosso secretário de saúde, sua esposa, o Jair, o Gesiel, a imprensa, a população de Barracão. Eu participei também junto com o Jefferson ali numa última enchente que teve ali, no município de Barracão, e eu sei a dificuldade que foi, né, para tirar foto e correr atrás com o prazo de 10 dias para poder encaminhar essa papelada toda, e se cai num final de semana já não conta aqueles 2 dias e já vai se encurtando o tempo. E eu acho que esse é um projeto muito importante porque tu pode ter o fundo já específico para isso, né? Se der, ninguém sabe o dia de amanhã. Se acontecer alguma coisa, Barracão já vai estar preparado para atender a população, né? Não queria interromper o Raul. Eu também acredito que com esse fundo, o município, como as coisas mais comuns são telhas, o básico, né, vai poder ter em estoque, né? Lona. O outro dia também eu pude até prosear por telefone com o Jefferson aí da Defesa Civil sobre umas telhas, né? Teve que ir lá avaliar quantas telhas eram na casa e voltar, ver se tinha a mesma telha, porque a casa, às vezes, tem a telha fina, a outra casa tem a telha grossa. E dá um transtorno grande, né? E chovendo o dia todo. E daí, para poder fazer um negócio, para poder comprar quantas vai ir e tal, fica um dia ou 2 a pessoa na chuva. E assim, tendo o fundo, o momento que deu, já tem ali, já tem estoque, né? Já pode servir a pessoa, a população de Barracão já no ato, não precisa tu esperar uma semana. E muitas das vezes fica como culpado a própria Defesa Civil que não está fazendo o papel dela, mas às vezes não tem como fazer, né? O Jefferson sabe disso aí, e nós também sabemos, às vezes não tem na hora, não tem. E assim, com esse fundo, tenho certeza, foi falado em emendas parlamentares, né? Com certeza, se alguém buscar um recurso já direcionado para esse, já está ali, já fica ali disponivelmente para ser usado no município. O senhor vereador, aproveitando a sua fala, nosso gestor, nós temos na garagem mérito do nosso gestor, porque a Defesa Civil não tem estoque a nível do estado, somente em calamidades para poder retirar. Antigamente era só Cascavel para ir buscar. Agora, dia 19, foi inaugurado em Realeza um ponto para coleta, né? E dizer que nós temos as bobinas e os eternites que temos aqui por questão do município. Então, é recursos próprios do município e não do estado. Então, com esse fundo aqui, podemos mais tarde, vindo recursos, poder ter algum tipo de estoque. Porque hoje, nas últimas informações que tive aqui, ao nosso redor dos 42 municípios que pertencem a Beltrão, 30 e poucos não tem estoque. Então, já são os que estão mais alinhados em termos de regulamentação. Aí sim os caras já estão um pouquinho mais com estoque. E é muito importante isso aí para a preparação, né? Isso se chama prevenção. Antes de acontecer alguma coisa, a pessoa já está preparada e isso aí é uma iniciativa boa, né, da Defesa Civil, da administração, prevenir acidentes, que isso aí a gente nunca sabe que tamanho vai ser a chuva, né? Mas estando prevenido, a gente já pode atender a população de uma maneira em geral daí, né? Agradeço, senhor presidente. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Senhor presidente. Vereador.
Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando o cumprimento os demais novos colegas vereadores, assessoria jurídica da casa, os nossos servidores. Cumprimentar o nosso secretário de Saúde, doutor Carlos Santinho, dona Adriana, representante da Secretaria de Educação do Estado do Paraná e nosso município, o Josiel, ex-secretário de Urbanismo, o Jair, a imprensa que se faz presente, a população do nosso município que nos acompanha através da transmissão e o Jefferson, coordenador da Defesa Civil aqui no nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, como já dito aqui pelo coordenador da Defesa Civil, as previsões para este ano, elas são bastante preocupantes, né? Se anuncia, e claro que são previsões meteorológicas e nós precisamos torcer que isso não se concretize de fato, mas que o nosso município e a região sudoeste do Paraná está dentro das previsões meteorológicas com a possibilidade de enfrentar um tempo bastante rigoroso, de chuvas torrenciais, vendavais, pedra, enfim. Então as previsões elas são bastante preocupantes e o poder público está orientado a se antecipar a muitas questões para que nós possamos enfrentar de uma forma de amenizar o sofrimento ou o prejuízo que a população poderá ter caso se confirme estas previsões, né, aqui no nosso município. Então a Defesa Civil sempre tem realizado, no período que o Jefferson está na coordenação, mas também antes, sempre tem realizado um trabalho bastante significativo e importante no atendimento da nossa população nesses momentos de calamidade. Só quem já passou por um vendaval, quem já passou pelos transtornos que um temporal causa, sabe do sofrimento de em poucos instantes ver tudo, ou boa parte do seu patrimônio indo água abaixo, né? Sendo destruído pela força da natureza. E é algo que nós não conseguimos impedir, mas temos que tomar ações que possam amenizar o impacto desses eventos climáticos rigorosos que estão previstos a acontecerem nos próximos meses aqui na região sudoeste do Paraná e no município de Barracão. Por isso a importância do projeto, e eu estava, senhor presidente, senhores vereadores, analisando aqui, será também através de um designado pelo chefe do Poder Executivo, né? Então, a estrutura operacional dessa coordenadoria, né? Então, com o presidente, um coordenador municipal, um diretor operacional, um secretário executivo e a equipe de apoio quando necessária. Equipe de apoio que irá auxiliar, então, nos momentos, em caso venha se confirmar algum vendaval ou algum transtorno climático aqui no nosso município. Então, um projeto de bastante importância, senhor presidente, a criação do fundo que nós não tínhamos e que é também de suma importância, tendo em vista nós podermos já começarmos a guardar um pouco de recurso, e aqui eu também analisava, senhor presidente, de onde será originado os recursos para este fundo, né? A reestruturação financeira desse fundo, e especifica aqui muito claro, né, com dotação orçamentária própria do município, portanto com recurso próprio do município, que pode ser destinado ao fundo, e aí também com repasses da União, dos governos estaduais, né, recursos oriundos dos fundos estaduais, federais e outros mecanismos públicos, doação, que também é importante, se caso em acontecendo um evento climático mais rigoroso, a população também pode estar fazendo doações de recursos financeiros a este fundo que será administrado, né, por essa comissão. Então, algo bastante importante e significativo. E tendo em vista, senhor presidente, também o entendimento que nós precisamos agilizar, e tudo que se refere à questão de criação de fundos, o vereador Leandro sempre se manifesta favorável e sempre na preocupação de podermos agilizar, para que, quanto antes o fundo for criado, antes nós possamos conseguir arrecadar recursos e colocar recursos nesse fundo, para que, se preciso, e vamos fazer uma torcida muito grande, e vamos ficar aqui em oração, para que a nossa região, e não só a nossa região, mas para que o nosso estado e o nosso país não venha sofrer, porque a gente não sofre só quando isso acontece com os nossos, mas também a gente sofre quando vê muitas famílias em situações, e principalmente, e nós temos que analisar, e não é diferente no nosso município e na região, as famílias carentes sempre são as famílias mais atingidas
pelo fato de morarem nas regiões periféricas, pelo fato de morarem em regiões, não é o nosso caso, mas cidades que têm rios, nas beiras de rios, enfim. Então, sempre as pessoas mais atingidas são as pessoas mais vulneráveis e as pessoas com menos recursos financeiros e as que mais precisarão do apoio do poder público para conseguir recuperar a sua casa, enfim, os seus bens, quando destruído por um evento climático rigoroso. Então, senhor presidente, solicito, como presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, que esse projeto ele possa tramitar em regime de urgência e ser votado em primeira e segunda votação nesta sessão para nós agilizarmos a criação deste fundo e assim já começarmos a buscarmos recursos para colocarmos nesse fundo e ficar à disposição do atendimento da nossa população, torcendo sempre de que não seja necessário utilizar e que esse recurso fique lá, mas que, se necessário, nós teremos já condições de atender de imediato a nossa população. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Presidente. Com a palavra do Rodinei. Saúde, senhor presidente, nossos nobres colegas de mesa, pessoal aqui presente, as autoridades do Poder Executivo, do secretariado, a imprensa. Nós costumamos ver, né, alguns eventos que causam danos e está se tornando quase que rotina assistirmos. E a possibilidade de sermos alcançados não é descartada, né? E não vai ser novidade se assim acontecer. E nós temos áreas de risco aqui em nossas cidades, né? Ocupações pouco planejadas. Nós temos o nosso município, tem umas áreas de declive bastante acentuado, que foram ocupados por moradias, né? E como o Leandro falava, né, ali geralmente não tem uma estrutura de segurança tão confiável em alguns pontos. Então temos áreas de preservação ocupadas, né, onde quando poderá ocorrer aí uma grande precipitação de chuva em pouco tempo, como aconteceu alguns eventos já, e nós presenciamos, aquilo pode inundar, né, se não temos rios, mas nós teremos rios momentâneos, porque a água precisa correr para algum lugar e ela concentra em alguns desaguadores, e nós conhecemos as áreas de risco já por experiências passadas, né, onde pessoas foram atingidas. Então, sim, eu creio que é importante nós termos estoque de lona, estoque de telha, né, porque no momento do acontecido, a ação de emergência ela é uma corrida contra o tempo. Quanto mais desassistidas, maior o estrago daquilo que restou, porque vai umedecendo, vai estragando, maior o impacto emocional nas pessoas atingidas, né, o trauma, a perca, o desânimo, né, para a reconstrução, o sentimento de assistência imediata dá um levante também na capacidade de reação das pessoas atingidas. E muitas vezes nos fatos que já aconteceram, né, a gente poderia ver assim, o abatimento das pessoas pelo fato e pela demora da assistência depois, né? Então nós devemos sim termos esses materiais, né, para ações emergenciais, mas eu creio que é importante também, né, enquanto Defesa Civil, nós planejarmos ações nesses mapeamentos que já temos em mente, né, de prevenção, né, diante de um fato ocorrido, o pessoal já sabe, já ter um mínimo de consciência de autodefesa, né, não esperar o socorro chegar, porque eles têm que ter também um mínimo já de noção o que fazer para se defender nesses momentos rigorosos e exigentes, né, saber para onde correr, né, não correr ao encontro do perigo maior, né, mas correr ao encontro do refúgio e terem essa noção. Então, creio que também ações educativas, né, por parte da Defesa Civil. Os fatos danosos acontecerão ou não, né, mas a educação ambiental, a educação do socorro, da busca do socorro, né, e da autodefesa diante desses eventos, eu vejo que ela é tão importante quanto, né, aquilo que foi relatado na questão do acesso aos recursos necessários nos pós-evento.
Então, acho que dos recursos que houverem, né, já fazermos um projeto de aplicação, né, para essas pessoas, num evento que não é dessas legislação de agora, nem da anterior, né, eu me lembro que uma vez deu um fato aí, e saímos nos 10, 12 para visitar o pessoal, e em vez de prestar socorro, causou mais um dano, porque um dos socorristas escorregou e teve que ser acudido, né? Então, em vez de poder ajudar, aumentamos a demanda, né? Então, era quase uma questão de piada, né? Pela falta de estrutura um pouco que tínhamos, e era uma coisa meia principiante, e não tínhamos muita noção, né, do que poderia acontecer diante de eventos como aconteceram naquela vez. Então, acho que assim, essa preparação precisa alcançar a comunidade toda, principalmente aquelas pessoas que estão em áreas de risco, e nós temos pessoas em áreas de risco em nossa cidade. Não adianta, né, nós minimizarmos essa situação, né, e termos já ações, então, pré-eventos, né, porque elas vão diminuir danos, né, quando acontecerem os eventos, os danos serão minimizados pela preparação que as pessoas já terão, pela ação da Defesa Civil, né, em ações educativas, orientativas e preventivas já, né, para o caso de sermos alcançados por aquilo que assistimos, né, muitas vezes só nos meios de comunicação. E, né, não dá para deixar agora, essa noite que passou, né, acordamos aí com eventos, terremotos na Venezuela. Não é evento do El Niño, né, porque as placas tectônicas elas se movimentam há milhões e vão continuar se movimentando. Mas quando o desastre acontece é lamentável, né, e é o povo venezuelano. Então também nossa solidariedade. Nós temos muitos venezuelanos já morando em nossa cidade que buscam acolhê-los e encaminhar essas situações deles da melhor maneira possível. E é mais um sofrimento em cima de quem já está sofrido. Então nossa solidariedade. Acho que seria injusto nós não darmos notoriedade e expressarmos nossa solidariedade também àquele povo que vem sofrendo e aumentando seu sofrimento com esses eventos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Agradecer também aqui a presença do gerente geral, o Lima, presente na casa. Jefferson, acho que as dúvidas... Quer ter mais alguma para acrescentar? Eu aproveitar já que os vereadores explanaram aqui, dizer que nós temos um plano de contingência, né, onde as áreas de risco, ou alagamento, deslizamento, elas estão sendo monitoradas. Inclusive tem uma área de risco aí de deslizamento, né, onde já estamos tomando as medidas já possíveis, né, então dentro da legalidade, para sanar o problema. Quero dizer também aqui aos excelências, os vereadores, que muitas pessoas são aquelas que precisam, mas tem muitos que são aproveitador, e aparecem muito nessa parte, porque muitos quer tirar proveito da desgraça dos outros. Então, dizer para todos os vereadores que nas ocorrências que eu já fui, muitos deles, vamos falar dos Eternit, de casas aqui, que o que eu avaliei? Não só eu, como tem que ter engenheiro também, né? Eternites gastos com o tempo. Aí pessoas querendo lá digamos assim, vamos dizer a língua mais oculta, dar pau na administração, porque não dá Eternite para o pessoal. Mas tem aquelas pessoas que quando fiz o primeiro levantamento, para os senhores terem conhecimento, eu e mais um secretário, foi feito um levantamento por 2 pessoas, após o prefeito pediu para eu e mais outro secretário ir, nós diminuímos 200 folhas de Eternite das grossas. Então, assim, pessoas que estavam usando de má fé para pedir nessa época. Por que eu digo isso? Porque, tomara Deus, como o nosso vereador Leandro falou aí, que não aconteça, né? Se algum de alguns leitor, munícipe, barraconense, ligar para os senhores, nós vamos atender sim, porque a ordem do prefeito é fazer o bem sem ver a quem. Essa aí sempre foi claro, nunca foi restrição de fulano ou beltrano, então nós sempre fizemos
para todos os que foram atendidos, independente a sua posição política. Então, sempre foram atendidos, porque a Defesa Civil, o foco dela é a vida e não bem material. Então, dizer aos excelentíssimos vereadores que estão à disposição e que, com certeza, sim, se vier a denúncia, se vier a solicitação, vai ser atendida, mas nós sempre com cautela, porque nós trabalhamos com os engenheiros para ver se realmente é o fato ou não. Porque, dependendo da pessoa aí, vai ligar para os senhores para fazer a reclamação e, às vezes, não foi atendido, mas tem que ver o foco real da situação. É isso aí. Muito obrigado, Jefferson, por ter vindo aqui nos orientar e parabenizar, né, pelo belo trabalho que vem fazendo em frente à Defesa Civil e também lá, como trabalho interno na Prefeitura, auxiliando os produtores do nosso município. Parabéns pelo trabalho, pelo excelente trabalho que eu tenho sempre acompanhado, tenho visto lá. Então, as suas palavras de considerações, sinta-se à vontade. Então, agradeço a oportunidade e que todos aí tenham uma abençoada e protegida semana aí. Nesse momento, interrompo a sessão por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres. Dr. Carlos, secretário de Saúde, Dona Adriana e os demais que aqui
estão presentes. Senhor presidente, essa comissão é favorável, tem parecer favorável, parecer jurídico favorável. Eu dispenso a leitura do parecer e, assim como o presidente Leandro da comissão de Contas, Finanças e Orçamento solicitou, peço que seja votado em primeiro e segundo turno no dia de hoje. Da mesma forma, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamento, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, da mesma forma, a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável, parecer jurídico também favorável. Dispenso a leitura do parecer, senhor presidente. Com os pareceres das comissões favoráveis, consulto aos senhores vereadores da possibilidade de estarmos votando em 2 turnos no dia de hoje o projeto de lei 2649 de 2026. Dessa forma, coloco em primeira votação o projeto de lei de número 2649 de 2026. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Aprovado em primeira votação. Com a concordância de todos os vereadores presentes, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 2649 de 2026. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Aprovado em segunda votação. Antes de abrir a palavra livre, já que também já avisar os senhores vereadores que teremos mais uma sessão dia 2 e depois a Câmara vai estar em recesso. Então, senhores vereadores, era essa a hora do dia e abro a palavra livre para que os senhores possam falar dos seus trabalhos relacionado ao nosso município. A palavra está livre, senhores vereadores. Dispensa a palavra livre, senhor presidente. A palavra está livre, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Valdinei. Senhor presidente, eu só mencionar alguns fatos, acho que para a nossa, como forma de contribuição também. Primeiro, dar notoriedade aí à pauta da reunião do Conselho de Segurança, né, que parece que também motivado aí por um ofício da promotoria de Dionísio Cerqueira, debateram em conjunto aí sobre a questão da mobilidade urbana e principalmente esse aumento, né, desses aparelhos novos aí de patinetes, moto elétricas e tudo mais. Creio que é uma emergência, é emergencial legislarmos sobre o assunto, né, termos uma assessoria competente para isso, né, para podermos regrar um pouco essa convivência, né, desses meios de transporte que nas ruas que cada vez estão mais povoadas, mais densamente ocupadas, com veículos cada vez mais potentes, com pessoas cada vez mais estressadas, né, querendo tirar o tempo no pé. De Francisco Beltrão já foi ultrapassado pela contramão, por uma motoneta, né, segurando minha vez diante de tendo uma carreta em minha frente, reduzindo velocidade, acompanhando, em frente à prefeitura, uma motinha, dessas que eu digo que é de brinquedo, fazendo ultrapassagem pela direita. Se eu podia acessar, né, a entrada aí no colégio e poderia ter causado um acidente, se fosse o caso. Então, assim, acho que é uma legislação, é um debate urgente que tem que acontecer, para regrarmos, volto a dizer, esse compartilhamento desses espaços de circulação, para que se saiba aonde usar, aonde se pode usar, como disse o promotor nas suas falas, a maneira como usar, né, e tudo mais. E que sejam responsabilizados também, né, todos os envolvidos, desde os pais, né, até outros usuários que muitas vezes de forma irresponsável, né, andam. Eu fico de vez em quando assim assustado com alguns querem impressionar as pessoas, né, mostrando a potência de seus motores. Então, o assobio das turbinas nessa rua Paraná, né, tanto de carros como de motos,
e a frequência de pequenas motos circulando, né, com uma sinalização traseira quase invisível. É mínima a sinalização traseira dessas motos, a dianteira também, né. Então, diante de um entusiasmado com seu equipamento pela força, poderá encontrar uma criança aí andando com mínima velocidade e as fatalidades virem a acontecer, como já aconteceu, se não me engano, aqui no município de Maravilha, se não foi? Né, onde uma pequena motonete aí cortou a frente de um motoqueiro que perdeu a sua vida como consequência. Então, parabéns ao Conselho, que possam avançar, né, nesse debate de forma emergencial e que regras surjam muito claras. Nessa questão das obras que estão acontecendo no município, né, nós ficamos felizes, alegres e contentes, né, são evoluções que ficarão por um longo tempo marcando. Elas causam alguns transtornos necessários, não há como não ser assim. Eu só pediria uma certa assistência, né, na questão aí, estão removendo as laterais da estrada que vai lá para a linha nova. Há uma interrupção constante no fornecimento de água pelo rompimento do cano, não tem como não ser assim, volto a dizer, né? Mas eu sugiro, né, nós temos um caminhão-pipa e tem pessoas que têm caixas d'água, e tem pessoas que mesmo com caixas d'água ficaram mais de semana sem água, e pelo fato de terem a água encanada, descuidaram muitas vezes das suas nascentes e tudo mais, e agora não tem mais aquele recurso, né, que seria uma segunda via de socorro em caso de necessidade. Então, de repente, aí, né, com o caminhão-pipa que a prefeitura tem, dá uma circulada aí, dá para abastecer uns quantos lares, aí eles poderão ter água por uma semana, né, sabendo que vão ter que economizar, porque aquela é uma água, então, para a sua higiene e para o consumo. Né. Aqui na cidade tem pontos de abastecimento, se não me engano, aí no Corpo de Bombeiros, que pode ser água, né, potável aí, e água boa para esse tempo emergencial. A máquina estourou muitas vezes e vai continuar estourando, né, porque o encanamento é na lateral, e a máquina faz um trabalho pesado, né, de limpeza, e não tem, e volto a dizer, não tem como não ser assim, né, mas daí nesses períodos também a assistência a essas famílias deve ganhar um foco diferente, porque, né, pessoas se queixavam assim que estão há mais de semana sem água, inclusive para o chimarrão, né, Então, eu creio que dá para minimizar um pouco esses efeitos, né? Disso que está acontecendo, volto a dizer que é positivo. Não é uma crítica, é uma indicação, né? É um apontamento que, né, podem ver das possibilidades de ser realizado ou não. Aí a avaliação é de quem entende mais do que eu do assunto. Tá, seria isso, né? Agradeço ao senhor presidente pelo espaço e boa sorte para nós, né, nos Jogos do Brasil. Né, estamos assistindo, acho que o espírito de Copa do Mundo é crescente, a gente meio que se desencanta com o futebol, né, principalmente os gremistas e colorados, né, que sempre estão na parte de baixo da tabela, mas no período de Copa a gente vai numa crescente de encantamento aí pelo futebol, por mais que as bets estão contaminando aí as transmissões, né, e ocupando essa paixão do brasileiro para viciá-lo em porcaria de jogo, né, mas que nós possamos focar no nosso futebol, aí tenhamos sorte e o nosso patriotismo aí possa crescer nesse momento, possamos colher algo positivo. Muito obrigado, senhor presidente. Demais vereadores? Com a palavra, o vereador Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, população do nosso município, quero a tempo aqui cumprimentar o nosso secretário-geral, Luciano Lima, que se faz presente nessa sessão, e fazer uso da palavra livre, senhor presidente, para trazer alguns assuntos que penso ser pertinente e importante, não só para o conhecimento dos senhores vereadores, mas também da nossa população. Essa semana foi uma semana, no nosso entendimento, bastante produtiva, senhor presidente, onde participamos de algumas reuniões, mas ontem participamos aqui no espaço do segundo piso da Câmara de Vereadores da 10ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, um momento importante também aqui no nosso município, no qual representamos a Câmara de Vereadores. Podemos acompanhar um pouco dos trabalhos ali realizados sobre o que se refere aos direitos
das crianças e dos adolescentes. E entre todos, senhor presidente, os direitos que sempre são discutidos e que nós já temos uma legislação pertinente a isso, mas que sempre é preciso inovar e sempre é preciso reestruturar essas legislações, e cabe sempre ao Poder Legislativo legislar e fazer essas leis, senhor presidente, mas também vem sempre ao debate, vem a discussão e também vem as preocupações. E entre essas, o vereador Leandro elencava uma preocupação que tenho e compartilho com vossas excelências e com a nossa população, que é a questão de geração de emprego. Nós sabemos que muitas vezes os nossos adolescentes se formam, e nós já vimos muito isso ocorrer aqui em anos passados no nosso município, quando as pessoas saíam para os grandes centros, para as cidades maiores, na busca de trabalho e na busca de uma qualidade de vida melhor. E eu tenho, senhor presidente, esta preocupação, e ontem, em conversa com a imprensa, nas entrevistas que damos, falamos a respeito disso, sobre a nossa preocupação no que se refere à geração de emprego, para que, a partir do momento que esses adolescentes se formam, eles possam permanecer e continuar contribuindo e continuar residindo aqui no nosso município. Então é algo, senhor presidente, que eu acho que tem que vir ao debate, é uma preocupação de que forma nós, enquanto poder público, legislativo, municipal, administração municipal, Secretaria de Indústria e Comércio, enfim, todos os órgãos competentes, o que é possível e o que nós, enquanto administradores, enquanto gestores, podemos fazer para que nós possamos auxiliar nesta questão que porque nós vemos, senhor presidente, muitas vezes os adolescentes, e aí o vereador Valdinei traz, e pertinente aqui, algumas questões. Hoje nós vemos muitas nossas crianças, os nossos adolescentes focados nos celulares, nos jogos, e nisso e naquilo, e muitas vezes sem, no nosso entendimento, talvez sem um incentivo a mais, e isso, claro, senhor presidente, também é responsabilidade das famílias, é responsabilidade, e nós não podemos fugir. E ontem eu dizia que temos todos os direitos das crianças e dos adolescentes, mas também é importante, senhor presidente, que esses adolescentes tenham também conhecimento das suas obrigações enquanto membros de uma sociedade. Não é só os direitos, mas também tem as obrigações. Precisamos ampliar e precisamos garantir os direitos dos nossos adolescentes, mas também que eles tenham as obrigações junto à sociedade em que vive, porque vivemos numa sociedade e cada um tem que contribuir com a sua parte. Mas nós precisamos criar expectativas a esses adolescentes para que eles permaneçam residindo, permaneçam e que se motive a estudarem, sabendo que terão aqui no nosso município uma oportunidade de trabalho. E isso é uma discussão que é necessária e que nós, penso eu, enquanto Poder Legislativo, precisamos sentarmos e discutirmos e juntos buscarmos uma forma de contribuir também para que nós possamos manter os nossos jovens e os nossos adolescentes aqui no nosso município, e não simplesmente se formando e saindo, indo embora, indo procurar uma melhor qualidade de vida em grandes centros, nas capitais, enfim. Então, para que nós possamos trazer essa discussão à Câmara de Vereadores, enfim, às secretarias, para que juntos possamos buscar uma solução. Também, senhor presidente, na segunda-feira participamos na Secretaria de Educação de uma importante reunião da comissão que foi nomeada pelo prefeito para fazer a revisão do plano de carreira dos servidores do magistério e também de remuneração. Momento importante onde a nossa contador do município, trouxe, e ela tinha ficado na última reunião realizada, incumbida de fazer um levantamento da questão do impacto orçamentário dessas questões que são importantes no reajuste do plano de carreira do quadro do magistério. A Arielle trouxe alguns dados, alguns números positivos, que nos animou pelo fato de nós termos condições orçamentárias de estarmos atendendo, não no que seria a sua totalidade, mas no que é possível diante do orçamento do município, diante de todas as questões que um gestor precisa se preocupar, mas que sim é possível nós estarmos dando alguma remuneração a mais, enfim, uma complementação, um reajuste salarial. Claro que
são casos que ainda terão que ser discutidos e debatidos. A assessoria jurídica inicia-se a minuta de um projeto de lei que terá que ser analisado também pelo nosso gestor, pelo prefeito municipal, através também da assessoria contábil, que irá repassar esses dados que foi trazido à comissão para que seja avaliado e analisado pelo prefeito Jorge, para que posteriormente venha para a Câmara de Vereadores a revisão do plano de carreiras, que é necessária pela obrigação legal, mas também no que se refere à questão de reajuste salarial. Então, uma reunião bastante importante, bastante produtiva, onde representamos a Câmara de Vereadores. E hoje também, senhor presidente, na parte da tarde, estivemos novamente na Secretaria de Educação do município, fazendo parte de uma outra comissão, onde se iniciou hoje os trabalhos da elaboração do Plano Municipal de Educação, com vigência do ano 26 ao ano 36. Então, plano de 10 anos, e hoje nós iniciamos os trabalhos com todas as entidades que fazem parte da comissão representadas. Lá estava a dona Adriana, representando a Rede Estadual de Ensino, a PAI, enfim, a Secretaria de Educação, o vereador Leandro representando a Câmara de Vereadores e algumas outras entidades também representadas nesta reunião, onde se iniciou o trabalho. Uma reunião bastante produtiva, de uma duração meia longa, né, dona Adriana? Quase 3 horas e meia, pouco mais de 3 horas e meia de reunião, onde foram discutidos vários assuntos pertinentes à educação, né, não só do município, mas também do Estado, porque nós temos aqui no nosso município as escolas que funcionam em dualidade administrativa com o Estado. Então, assim, uma discussão bastante importante e necessária, senhor presidente. Então, são ações que nós temos que tomar a iniciativa e que é preciso serem resolvidas. Então, assim, 2 reuniões dessa semana no que se refere à Secretaria de Educação, bastante produtiva. Já fiz isso, senhor presidente, publicamente, e novamente aqui quero agradecer a sensibilidade da administração municipal, através do prefeito, em ter criado essas 2 comissões para que fizessem esse trabalho que é importante e necessário. Nós sabemos que a elaboração do plano ele demanda de mais tempo, de mais conhecimento, é um trabalho bastante árduo, que necessita de grande dedicação para que ele possa ser tirado do papel e que venha a ser analisado pela Câmara de Vereadores e posteriormente votado, mas também não mais importante do que a revisão do plano de carreira e remuneração dos nossos servidores do quadro do magistério. Então, assim, parabenizar o prefeito pela sensibilidade, pela iniciativa, e parabenizar também, senhor presidente, todas as entidades educacionais do nosso município envolvidas nessas comissões, e que iniciaram e que irão realizar esse trabalho, e também a Secretaria de Educação do município, através de toda a equipe, mas também em especial através do secretário Flávio, que tem participado e que tem contribuído para que esses 2 projetos possam ser elaborados e posteriormente votado pela Câmara de Vereadores com um senso de responsabilidade do que são as prioridades e do que é possível ser feito, porque não, quando estamos falando de educação, nós falamos também e temos que se preocupar com a questão orçamentária, e é preciso então ser analisado. É um trabalho que está sendo realizado por vários departamentos, porque envolve a Secretaria de Educação, mas envolve a contabilidade, envolve recursos humanos. Então, assim, é um trabalho que envolve todo mundo, que cada um tem que se dedicar um pouco para que nós, assessoria jurídica, e para que nós possamos posteriormente votar. Então, 2 momentos importantes no nosso entendimento, onde ações importantes e necessárias estão sendo tomadas no nosso município no que se refere à melhoria da qualidade de ensino das nossas crianças, mas também na valorização dos profissionais da área da educação, algo que nós sempre estamos, senhor presidente, senhores vereadores, defendendo aqui na Câmara de Vereadores, e vossas excelências sabem, e a população do município de Barracão sabe, do compromisso que o vereador Leandro tem quando se refere à questão de educação, e, portanto, também agradecer aqui o presidente pela indicação para que nós pudéssemos estar fazendo parte dessas comissões, representando a Câmara de Vereadores e discutindo todas essas questões importantíssimas para que nós possamos melhorar cada vez mais a qualidade de ensino do nosso município. Eu dizia durante a reunião, senhor presidente, que muitas vezes ações que são necessárias, mas que talvez não tenham um impacto político grande. Se nós formos analisar uma obra e um investimento em educação, é lógico que a obra ela aparece muito mais, porque ela está ali, é visível e todo mundo está vendo. O investimento, quando se fala na melhoria de qualidade de ensino, é algo que nós
vamos fazer hoje, que nós vamos colher daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, talvez daqui 10 anos, todas as melhorias que estão sendo feitas na área de educação, não é algo que tem um impacto imediato, mas que tem um impacto importante no futuro da educação das nossas crianças e no futuro do nosso município. E, portanto, também ações importantes tomadas pela administração na formação dessas comissões, pensando na melhoria de qualidade de ensino das nossas crianças no nosso município. Como eu já disse, talvez algo que não tenha, e muitas vezes os gestores talvez não se preocuparam em ações que seriam colhidas a longo prazo, né? Se preocupando somente com aquilo que era visível de momento nos atos políticos, mas que agora nós temos ações que nós vamos colher desse trabalho aqui realizado, senhor presidente, talvez daqui 5 ou 10 anos, mas importantíssima, como eu já disse, para a melhoria da qualidade de ensino no nosso município. Então, quero parabenizar a administração municipal, através do prefeito Jorge, pela sensibilidade de formar as comissões, e parabenizar as equipes que estão trabalhando nessas 2 comissões pela disponibilidade e pelo comprometimento com a educação das nossas crianças. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra do Raul. Quero falar também sobre essa parte dos adolescentes e o incentivo, né, que o município deve dar para as adolescentes e o incentivo na educação, um incentivo positivo, né? Isso não só aqui na cidade, mas na agricultura, né, no modo em geral do nosso município. Eu acho que um dos maiores investimentos que eu acho que é a educação e a saúde, e está sendo investido, né, no nosso município em educação. Eu sei porque eu nasci em Barracão, estudei em Barracão, e na época era muito difícil, né, para se estudar. Você saía da escola para poder trabalhar, né? E hoje está muito mais cômodo para se estudar. Então, eu acho que nós políticos, né, e gestores de pasta, sempre incentivar os adolescentes a estudar. Não só os adolescentes, né, mas os adultos também a estudar, né? Sempre há tempo para a gente se estudar e aprender, né? Todos os dias, o dia é um aprendizado. Então, a sabedoria nunca é demais, né? Se a pessoa puder adquirir, e sempre se investindo cada vez mais na educação, né? E o que a gente puder fazer aí, teremos que estar junto e abraçado para nós investir na educação, na saúde. E eu fico feliz pelo município estar empenhado, e com certeza vai melhorar cada vez mais, né? Esse incentivo do estudo aqui e possibilidade de trabalho aqui também no nosso município, né, para os nossos adolescentes não crescerem e ir embora da nossa cidade. O fato é que a agricultura hoje se tem pouca gente por causa disso. Eu sei que a piazada estuda e depois vai embora. Mas hoje, com o incentivo da agricultura também, né, precisamos incentivar mais a nossa agricultura, que esse povo fique lá, né? Fique lá, ajude o seu pai a tirar o leite, né, ajude a plantar, mas depois, quando o seu pai não puder mais fazer esse trabalho, que o filho fique e assuma, né, as rédeas da chácara, da fazenda, ou do leite, e assuma essas rédeas e fique por lá, né, ajudando a nossa agricultura. Mas precisamos dar um incentivo, nós como político do nosso município, precisamos dar um incentivo para esse povo. Essa semana eu tive em Beltrão, num evento lá com a deputada Leandre, e podemos conversar sobre o recurso que ela mandou agora para comprar o maquinário. O Jeff deve estar sabendo já está sendo comprado já, né? E o pessoal está feliz de vir mais equipamento. E tive prosseando também com um pessoal aí que planta bastante silagem, já com um pensamento futuro de em vez dessas máquinas pequenas, que pega 2 linhas, quem sabe se pensar numa máquina grande, porque tem bastante terra que hoje já pode colocar as grandes. Uma máquina grande pega 8 linhas, né? Quem sabe se no futuro, né, consigamos uma máquina dessa para o nosso município. As pequenas, uma grande, por exemplo, vai num dia, corta que precisa 5, 6 máquinas dessas pequenas. E eu fico feliz do empenho aí do pessoal aí torcendo pela nossa agricultura,
E com certeza vai vir mais coisa para a nossa agricultura aí. Quero também agradecer aos vereadores que puderam participar comigo na quinta-feira passada, lá no meu gabinete. Quero agradecer de coração. Convidei eles para tomar um café comigo lá, porque era o meu aniversário, e eles compareceram. Gesiel, quero agradecer. Puderam ir lá no meu gabinete tomar um café e prosear, tomar um mate. Quero agradecer de coração. Quero agradecer também, eu prometi que eu agradeceria hoje na Câmara, o presente que eu ganhei do nosso presidente do Polo lá, me deu uma gravata e disse que eu teria que vir hoje de gravata. Quero agradecer ele. Falei que eu agradeci aqui na Câmara. Quero agradecer a todos, né, que se fazem presente aqui, e os vereadores pelo empenho. E pedir encarecidamente, vamos falar da nossa cidade e vamos falar da nossa agricultura, né? Nós se unir, trazer o que nós puder de recurso aí também para a nossa agricultura, porque precisamos de uma agricultura forte, e a nossa agricultura está crescendo cada vez mais, e com certeza vai crescer mais ainda, né? As estradas estão boas, né? Não podemos, temos que falar do que está sendo feito, as estradas todas estão boas, e com certeza é bênção para a nossa agricultura. E vindo maquinário para nós trabalhar, estamos aí. Agradeço, senhor presidente. Demais vereadores. Lembrando também a população de Barracão, né? Essa campanha é muito importante, porque às vezes as pessoas procuram a gente e tem uma preocupação ao descartar, né? O lixo eletrônico. Então, dia 26 e 27, né? Estará na Praça Clevelândia e estarão recolhendo ali, né? Mas até uma pessoa vai falar uma semana, é lixo eletrônico, não é guarda-roupa, não é... Então, lixo eletrônico, por exemplo, monitor, celular, notebook, bateria, impressora, televisão, ferro elétrico, forno, micro-ondas, geladeira, essa linha. Então, as pessoas têm que ter consciência que é melhor levar na praça, onde a empresa vai recolher junto com a Elaine, ali, o pessoal do meio ambiente, do que muitas vezes jogar na beira da estrada, jogar na rua aí, né, que depois fica trancando as bocas de lobo, trazendo aí problemas, doenças à população do nosso município. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de junho, próxima quinta-feira, a última sessão ordinária do primeiro trimestre antes do recesso. E nesse mesmo local e horário, encerra essa sessão. Não, vou fazer cada 15